Olá, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em mais uma aula, né, do Aprenda com a Trading com Dados. Isso daqui é o nosso projeto, né, de aulas de quinta-feira, onde a gente fala um pouquinho aí de forma gratuita sobre os tópicos envolvendo ciência de dados, finanças quantitativas, uso de dados, programação voltada ao mercado financeiro, né? Eu queria já de antemão te dizer o seguinte, né? Além de muito bem-vindo e muito bem-vinda aí, eu espero que você goste da aula de hoje. Eu tenho dois spoilers mega importantes para vocês. O primeiro spoiler é que isso daqui é uma gravação. É isso mesmo. A gente está estreando aqui uma nova forma de produzir conteúdo para vocês, que é o Premiere do YouTube, tá? O que significa isso? Então a gente publica o vídeo na hora que a gente deixou colocado aqui que vai acontecer, mas a gente gravou o conteúdo antes. Então, essa aula que eu vou falar aqui para vocês agora, ela foi gravada antes e está sendo publicada agora, e vocês estão me assistindo como se eu estivesse ao vivo, tá? Então, não vai ter muita interação, como na live ao vivo, mas eu acho que é bom, porque a ideia aqui não é ter interação, a ideia é que vocês prestem muita atenção na aula de hoje. E o segundo spoiler é, a aula de hoje, ela não foca em programar. Então, diferente do que o Arthur faz, que ele programa junto com vocês lá e vai fazendo, né? Eu não quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês prestem atenção em tudo que eu vou comentar. Eu vou trazer exemplos de códigos aqui. A gente vai explorar os exemplos de código em Python que eu já fiz, tá? E aí a ideia é que eu discuta com vocês os conceitos. E aí, depois disso, eu acho que vale um terceiro spoiler aqui, que tem um desafio no final dessa live, no final dessa transmissão, para você, tá? Um desafio onde você vai ganhar aí um presente muito especial. Pelo menos um ou uma de vocês vai ganhar se fizer o desafio, beleza? Então, dado esses spoilers aí, a gente vai começar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela para a gente começar a falar de princípios de uma boa EDA, tá? Então, só um segundo aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. E a tela é essa aqui. Legal, compartilhando aqui, né? Então, você já pode ver aí, eu tenho um collab, tá? Para falar um pouquinho mais dos princípios de uma boa EDA. Todo o código que eu tirei aqui e todos esses exemplos que eu estou fazendo vem a partir desse link do Kaggle, tá? Isso é uma base usada para classificação, problemas de machine learning voltado à classificação de um banco, legal? Então, essa é a base que a gente vai explorar aqui e a base que vocês vão usar depois no desafio também, tá? Bacana. Então, eu queria começar aqui sobre os conceitos de uma boa EDA, né? Para que serve uma análise exploratória dos dados? A análise exploratória de dados nada mais é para você entender, você como um cientista de dados, analista de dados, ou alguém que trabalha aí na área de dados e quer, a partir do que a área de negócio tem, né, no seu banco de dados, tirar algum insight de lá e ajudar a área de negócio no que ela faz, seja uma área de vendas, uma área de cobrança, uma área de crédito, tanto faz, tá? E a EDA é o passo inicial que você vai fazer antes de qualquer modelagem. Então, se você está pensando aqui em aplicar algoritmos de machine learning, fazer análise de sentimento, criar um modelo de NLP, fazer classificação, regressão, né? Até mesmo modelos não supervisionados de agrupamento, você vai precisar conhecer a base de dados que você está trabalhando antes de fazer efetivamente qualquer coisa, tá? Beleza, então para isso, aqui no código eu estou usando o Pandas, né, para fazer a leitura desses dados, o Seaborn e o Matplotlib. Então repara que eu estou usando pacotes aqui de visualização de dados. Por quê? Porque eu quero entender os nuances em cima do dado. Então, uma boa análise exploratória de dados é aquela que foca nos nuances do dado,
tá? É isso que eu quero. A análise exploratória faz com que eu pegue um conjunto de dados, entenda o universo de cada uma das variáveis de forma isolada, depois eu vá adicionando, vá aglutinando essas variáveis, de modo que eu analiso de duas em duas, então cada parzinho, e qual é a relação de uma variável com a outra, se uma sobe, a outra sobe ou desce, qual é a relação de uma variável, tem relação? Não tem? Isso que a gente quer trazer por meio de uma análise exploratória. Depois a gente acrescenta 3 variáveis ou mais, né? Então, tem a análise univariada, que eu foco variável a variável, depois eu vou para bivariada, que eu foco em 2 variáveis e qual a relação entre elas, e tem a multivariada, que eu combino 3 ou mais variáveis juntas e eu vejo qual é a relação de 2 variáveis interferindo numa terceira, né? Ou de uma variável versus outras. E eu vejo essas relações, elas são lineares, não são, uma interfere na outra, não, e qual é o universo delas, né? Então, basicamente é isso que é a intenção aqui, falando de uma EDA, tá? Então, se eu voltar aqui a apresentar para vocês, vamos lá. Import da base aqui, eu estou importando então desse endereço do Kaggle, né? E a primeira coisa que a gente tem que pensar para construir uma boa EDA é: eu preciso entender quais são as variáveis que eu estou trabalhando. Isso quer dizer não só entender estatisticamente falando, né, analisando boxplot, histograma, qual que é a distribuição, né, qual que é os valores das estatísticas básicas daquela variável, mas entender o que é a variável também. Isso é de suma importância. Isso é talvez mais importante até do que fazer depois todas as outras coisas. Porque não adianta nada você construir um histograma de algo que você não está sabendo o que é, né? Então, olha só, aqui eu trouxe, né, por meio desse pd.read Excel, o metadata, que é o metadados do conjunto de dados que a gente vai trabalhar aqui, que a gente vai explorar na EDA. Por que isso é muito importante? O metadados, ele vai trazer para mim o que significa cada uma das coisas, né? Cada uma das features que eu estou trabalhando. Então, olha só, a gente tem a feature aqui, qual que é o nome dela, tem o tipo dessa feature, né? Que é o feature type, e a descrição. Legal? Então, olha só, a gente tem idade aqui, age, é uma variável numérica e é a idade da pessoa. Beleza. Depois tem o job aqui, né? Qual que é o trabalho dela? É uma categórica nominal. O que é uma categórica nominal? É uma variável de que tem uma categoria e o nominal significa que tem um nome ali atrelado a ela, né? E aí ele dá aqui na descrição alguns tipos de trabalho, né? Então tem admin, tem empreendedor, housemaid, por aí vai. Uma série, e até mesmo já buscando entender os nuances dessa variável, unemployed, que é desempregado, e unknown, que é desconhecido. Isso já mostra para a gente algo super legal, porque na categoria de trabalho, então a gente também consegue encontrar quem não tem nenhum trabalho, que não tem uma ocupação ali, tá? Isso é super importante. É igual quando a gente trabalha numa base que tem dado faltante, né? Muitas vezes, quando você vai trabalhar com crédito, por exemplo, e você tem uma variável que é qual é a renda declarada. Se a renda declarada está vazia, isso quer dizer alguma coisa também, porque as pessoas que ganham mais, elas costumam omitir os seus ganhos. Então, não responder a uma variável de renda declarada quer dizer alguma coisa também e pode ser usada no modelo. Por isso que é super importante entender quais são os ranges e as categorias de uma variável, tá? Depois tem marital aqui, né? Que é o status civil, divorciado, casado, solteiro, unknown também. Repare então que se não houver um dado missing aqui, o unknown pode ser considerado esse dado faltante, né? Depois tem educação, se ela deu default, ou seja, se ela deixou de pagar o crédito dela ou não. Também tem 3 categorias ali, o unknown, o no e o yes, e por aí vai. Então repara que tem algumas várias variáveis categóricas nominais,
mas tem também uma categórica ordinal. E o que é a categórica ordinal? É aquela que a ordem importa, né? Então a ordem importa para essa variável. Se eu mudar a ordem, eu posso estar mudando o contexto da variável. Mesma coisa para o day of the week, o dia da semana aqui. Depois tem algumas variáveis numéricas, e aí uma coisa que vale a gente já prestar atenção, e você precisa muito prestar atenção quando você está fazendo uma EDA, se um dado está como numérico, mas mesmo assim ele é uma variável categórica. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, duration. Tá falando assim que é desde a duração, desde o último contato que o banco teve com o cliente em segundos, e já está nos avisando que esse atributo é altamente correlacionado ou afeta muito, né, de forma bem alta a variável target, né? Então, por exemplo, se a duração é igual a zero, a target já foi para não. Legal, então já está contando para a gente aqui que essa variável duration, ela tem uma relação muito forte com o nosso y aqui, que é a variável resposta para o modelo de classificação que a gente quer construir. E tem outras aqui, né? Previous, número de contatos feitos, PDs aqui, ó, número de dias desde que o cliente foi contactado pela última vez, pela última campanha, né? Sendo que 999 significa que o cliente não foi contactado anteriormente. Também aqui, ó, podia ser um dado nulo, mas eles colocaram como 999. Então, esses nuances de cada das variáveis a gente tem que entender ao se fazer uma análise exploratória de dados. Você tem que entrar a fundo e se perguntar. Aí, eu acho que uma outra dica muito importante aqui para a EDA é faça perguntas para você mesmo ao longo da análise. Legal. Putz, eu quero saber então qual que seria o papel do Loan, dessa variável Loan aqui. O que que isso significa? Ah, é se tem empréstimo ou se não tem. Caramba, mas tem essa aqui, o unknown. Além disso, tem nulo, não tem, o unknown é nulo. Faça essas perguntas, anote se você conseguir responder. Muito bom. Se não, você leva para a área de negócio e conversa com ela sobre essa dúvida que você tem. Porque a área de negócio, pensa que antes de você, seja analista, cientista de dados, ou pessoa que trabalha em dados e está fazendo algum trabalho junto com uma área de negócio, a área de negócio ela tem muita expertise naquilo. Porque ela trabalha há muitos anos naquela temática, daquele conjunto de dados que você está olhando, sem usar analytics, ela já consegue fazer milagre, né? Ela já consegue trazer resultado para a companhia. Então, você só está usando dados aqui para trazer uma vantagem ainda maior do ponto de vista comercial, e você precisa, muitas vezes, do auxílio da área de negócio, né? Isso é super importante, tá? Beleza, então dando uma olhada aqui, a gente já sabe também que a variável resposta, né? E o conceito de variável resposta, espero que vocês saibam, que basicamente para um modelo supervisionado a gente precisa ter uma variável resposta, né? Ele é binário, então é se o cliente subscreveu ali para o term deposit, né? Tipo um CDB da vida do banco ou um seguro, alguma coisa do gênero, se ele fez ou se ele não fez, tá? Para o passado. Beleza. Entendendo esse contexto, então, tem diversas variáveis numéricas, algumas categóricas e beleza. Agora a gente vai fazer o import da base de dados, que é um dado em CSV, né? E aí a gente começa a explorar. Como é que você começa a explorar um dado que você não conhece até então? É da maneira mais simples possível. Um ponto head e depois um ponto tail também, você poderia colocar, e dar uma olhada na base de dados mesmo. Oh, beleza, tem os dados de idade aqui, de trabalho, qual que é o estado civil, a educação, se deu default, se tem financiamento imobiliário, se tem empréstimo, qual que foi o método de contato, qual que é o mês do contato, o dia da semana, qual que foi a duração, né? Por aí vai. A campaign aqui, que a variável campaign significa o número de contatos foram feitos, né, pelo cliente.
PDs aqui também, que indica o número de dias que passou desde o último contato, por aí vai, né? Legal. Bacana. Então a gente já tem uma noção aqui, a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 variáveis explicativas e uma variável resposta. Aí a gente começa as estatísticas básicas atreladas a essa base. O que significa isso? Se eu der aqui um nome do dataframe.info, né, ele retorna aqui informações relacionadas a esse dataframe. Quais são essas informações? Ó, o número de entradas aqui, o número de linhas, tem também o número de colunas, quais são os tipos das colunas, né? Então ele já me traz um resuminho aqui embaixo nesse dtypes, que a gente tem 5 colunas, 5 features numéricas e 11 features object, que pode ser a variável categórica ou pode ser uma numérica no formato object, tá? Super importante saber aqui o shape da base. Então, eu estou trabalhando com uma base de 32 mil linhas com 16 colunas. Depois, só o len, ele vai trazer só o tamanho em linhas dessa coluna, né? Por aí vai. Aí, olha só, esse método aqui já é muito importante para a gente ter uma noção. O NUnique, ele retorna, então, os valores únicos de cada variável. É como se você desse um select distinct de uma variável, né? Pensando, fazendo uma comparação com SQL. Olha só, a idade tem 75, uma cardinalidade de 75, né? 75 diferentes idades. O job tem 12, o estado civil tem 4, por aí vai. Então, repara que tem algumas variáveis que são numéricas aqui, que elas têm uma cardinalidade muito grande. Já outras variáveis categóricas também têm uma cardinalidade alta, com várias categorias específicas. E tem outras que a categoria é bem pequena, né? Só tem 3. Aí a gente começa, para você fazer uma boa EDA, é o que eu falei. Você vai de pouquinho em pouquinho, né? A ideia é que você entenda o contexto de uma variável por vez, analisando somente ela. Depois, você avança para 2 variáveis e analisando o contexto das duas. E aí você vai somando as variáveis e tentando fazer visualizações, comparações e estudos em cima de mais variáveis de uma vez só, né? Legal, então a primeira coisa que, fazendo uma análise univariada, eu quero entender de uma variável só. Putz, a idade, né? A idade tem esses primeiros registros, últimos aqui. Qual que é a soma de todos os valores da idade? Tá, faz sentido a soma? Para essa variável não faz muito sentido. Talvez faça mais sentido entender qual que é o mínimo. Legal, para essa base a gente tem uma pessoa de 17 anos. Qual é o valor médio da idade? Isso também é super legal. Então, para essa base, a média de idade é de 40 anos. Qual que é o valor máximo? 98, né? Então, putz, tem uma pessoa bem mais velha aí, mas já dá para notar que a gente não tem um outlier considerado erro sistêmico, né? O que é o conceito do outlier? A gente pode falar mais para frente ali, mas é algo que se distancia muito da média, né? Se distancia muito do valor comum para aquela distribuição. Até aí, tudo bem. Outlier não é um problema, tá? Eu não sei se alguém já te explicou que outlier deve ser tirado ou coisa do gênero na hora de fazer modelagem, mas o que eu digo é, não, o que você tem que entender é o contexto de cada uma das variáveis. Então, 98 pode ser um outlier? Talvez entre como outlier, né? Talvez não, entrou como outlier aqui, ó. Olha só, quando a gente faz o box plot, esse conceito de box plot, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, ele já traz para a gente, considerando o cálculo do intervalo interquartílico, se é um outlier ou não, tá? Mas, beleza, eu preciso remover esses caras aqui para o meu processo de modelagem? Não, muito pelo contrário. Eu tenho que deixá-los aí. O que acontece é, se tivesse uma age de 300, aí sim, o 300 apareceria como outlier aqui,
e não faz sentido nenhum, porque o 300 é um erro sistêmico, devia ser 30 e a pessoa imputou errado lá com 0 a mais. Concorda? Nesse sentido, aí a gente pode remover esse tipo de outlier, que é um erro, mas se não for um erro, não. Deixa o outlier ali, que ele vai fazer o trabalho dele no processo de modelagem, né? Boxplot é um cara que ajuda muito a gente a entender o contexto de uma variável por si só, né? Então a gente sabe onde que começou, né? Onde é a mediana desses dados, ou seja, onde metade desses dados estão, qual que é a média também dos dados, qual que é o terceiro quartil aqui, por aí vai. E quais são os considerados outliers ali pelo intervalo interquartílico, né? Então você pode ver aqui primeiro quartil, segundo quartil, segundo quartil, terceiro quartil, né? E os outliers. Eu vou até descer um pouquinho nesse código para a gente deixar já mais bem explicadinho aqui. Essa imagem, ela resume super legal para vocês como que é a questão do boxplot. Então, olha aqui, essa quebra no meio é o que a gente chama de mediana. Significa que 50% dos conjuntos de dados está até este valor. Então, muitas vezes, a média ela pode ser maior ou menor do que a mediana, porque se você tem um outlier muito para cá, muito expressivo, muito grande, ele carrega a sua média para frente da mediana, né? E pode acontecer o contrário também, de se não haver outliers ou houver desse lado aqui, ele vai carregar a média para trás da mediana. Então, a comparação de média e mediana na sua EDA, ela é relevante, ela é importante para ajudar a entender o conjunto aí e a distribuição. O primeiro, então aqui a gente tem, né, o mínimo aqui, o valor mínimo, aí tem o primeiro quartil, depois a mediana, o terceiro quartil, né, e aí a gente tem os outliers aqui. O que é essa definição de primeiro quartil menos 1,5 vezes o intervalo interquartílico? Intervalo interquartílico, então, é dado por esse valor aqui. E quando a gente faz essa regrinha, a gente define, então, do ponto de vista estatístico, né, qual que seria o valor mínimo e o valor máximo para ser considerado dentro ali e não cair como um outlier, tá? Essa é a ideia. Beleza, voltando aqui para onde a gente estava, que é aqui logo no início, né? Passei bastante, beleza. Então, o boxplot, ele é super importante para entender os contextos de uma variável. Tem uma outra forma de visualização mega importante também, que a gente chama de histograma. O histograma, ele também mostra, então, qual é essa curva aqui, né, de distribuição dos dados e ajuda a gente a entender também onde que está a média dos dados ali, onde a maioria dos dados estão aparecendo, né? E se isso é uma curva normal, não é, por aí vai. Então, uma forma de plotar isso é usando o matplotlib.hist de histograma. Legal? Depois, a gente tem medidas descritivas básicas, que é a mesma coisa do que eu estava falando agora, mas usando o método describe. Então, por meio dele, eu consigo entender aqui qual que é a minha média, qual que é o desvio padrão de cada variável, qual é o mínimo, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e o valor máximo, tá? Legal, super importante, tanto para variáveis numéricas como para variáveis object ou categóricas, né? Então, para categóricas, ele só faz um count dos valores, traz os número de valores únicos, qual é o que mais aparece e qual que é o valor de frequência desses dados, né? Aí a gente tem que entender também, esses dados têm missing, não tem? A gente já reparou aqui que esse non-existent ou unknown, ele pode ser considerado que seria um dado faltante, mas que aí virou algo na base já que não deixa aparecer que tem dado faltante mesmo, não tem none, né? Não tem null. Mas um dado unknown para a gente não quer dizer muita coisa e aí pode se entender por
um dado faltante, tá? Beleza. Depois a gente tem tabela de frequência, então eu preciso entender também o contexto de uma variável por meio de uma tabela de frequência. Dá para fazer, cara, para cada categoria desse dado, quanto eu tenho, quantos registros eu tenho, né? Posso fazer também uma cross-tab. Essa cross-tab é interessante porque aí eu já consigo cruzar mais de uma variável. Então, pensando no contexto de análise univariada, bivariada, multivariada, a cross-tab já está indo para um caminho de uma análise bivariada. Por quê? Aqui eu consigo ver, então, quebrando por previous e por y, que é a minha variável resposta, quais são os montantes para cada uma deles. Fala, putz, legal, então o previous com 0 é o que mais tem, né? Já o previous com 3, eu tenho mais gente no yes, no que aceitou da variável resposta, do que no no, que é o não aceitou. E aí tem outras formas de se construir, né? Jogando tanto y para cá como y para cá. Você escolhe as variáveis e aí a dimensão que você quer construir para trazer da melhor forma possível para você entender. Aí eu mostro mais uns exemplos de histograma aqui, né? Eu mostro esse histograma aqui que deixa um pouco confusa assim a análise, né? Porque esse P10 aqui, então ele tem um início aqui com os valores e depois ele vai para aquele dado 999, tá próximo do 1000 aqui, tá vendo? Por que tem muito aqui? Porque o P10 aqui, então, tem muito dado faltante. Então, não é que o dado é 999, né? Que é o dias desde o último contato. Não é isso. É muito dado faltante que foi transformado em 999, tá? Continuando aqui, a gente tem um histograma de duration. Esse já mostra um histograma de uma variável numérica contínua aqui, ó, que é bem mais smooth, né? Ele tem como se fosse uma normal mesmo aqui, né? Só que começa desde o zero aqui, tem o máximo dele próximo do zero e depois vai reduzindo conforme o número de duration vai aumentando. E aí o describe mostra exatamente isso, né? Mostra que o valor máximo está próximo de 5.000, mas que a mediana é 180. Então, até 50% dos dados estão no valor de 180. E isso mostra esse pico aqui. E aí tem algumas outras variáveis também que, dada a categoria dela, não faz muito sentido, o histograma não fica muito bonito. Tem o box plot de algumas variáveis também que mostra que ela tem muitos valores distantes aí, e dada a continha do intervalo interquartílico, isso é um outlier, né? Aí se você faz aqui o value count dessa variável campaign, por exemplo, olha só, né? Tem muito registro no 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Depois disso passa a ser bem pouquinho, né? Até tá lá com valor 56 que só tem um. Gráficos de dispersão também são super importantes agora para uma análise bivariada. Eu quero entender o contexto de duas variáveis juntas. Então, campaign com duration, qual é a relação de campaign com duration, né? Poderia haver uma relação linear aqui ou não linear, que a gente está vendo aqui que não tem muito uma relação linear entre as duas. Então, se eu cresço em duration, não significa que eu cresço em campaign. Se eu cresço em campaign, não significa que eu cresço em duration, tá vendo? O que mais? Scatter plots aqui, então, são super relevantes, né? Mas tem algumas variáveis que não vão querer dizer nada, como essa, por exemplo, né? Então, por quê? Porque era o dado, lembra? A P10 era aquele dado que tinha um monte em 999 e um monte no início aqui. Também não dá para dizer que existe uma relação linear aqui. Uma outra forma de querer entender essa relação linear entre duas variáveis é por meio da correlação. Para isso, usando esse método ponto corre aqui, você vai fazer a correlação das variáveis. Esse método tradicional é a correlação de Pearson, né? Então, é a correlação mais usada ali e que consegue trazer para a gente, se for uma correlação negativa muito próxima de -1, significa que quando uma variável vai para um lado, a outra vai para o outro. O comportamento é inverso de uma comparada com outra.
Já se é muito próximo de 1, significa que quando uma sobe, a outra sobe também. O mesmo movimento que uma faz, a outra vai fazer também. Óbvio que essa diagonal aqui, ela sempre vai dar 1, porque eu estou comparando a variável com ela mesma. Então, dá uma correlação perfeita. Uma forma de plotar isso e entender um pouquinho melhor essas correlações visualmente falando é usando do Seaborn o heatmap. O heatmap com a annotation igual a true aqui, esse formato float, ele traz para a gente então os valores de correlação dentro de cada quadradinho. E aqui tem uma escala, né, que ela pode ficar mais branquinha para o 1 e mais escura para o -1, para correlação inversa, ou correlação negativa, tá? Bem legal também para você usar e entender o contexto bivariado aí das relações entre duas variáveis. Falando em variável categórica, a gente também pode buscar entender se uma variável categórica afeta na outra ou não. Se a categoria de uma está mais em uma posição da outra variável ou não. E é isso que a gente quer ver aqui, né? Então, se eu faço o catplot da Seaborn com o x, esse carinha aqui sendo duration, e o y sendo a minha variável resposta aqui, repara só, eu consigo ver que os comportamentos são muito próximos, né? Que existe até um outlier mais ali de duration na categoria no, mas são muito próximos. Os comportamentos não são muito diferentes. Já para campaign, eu começo a ver que existe uma concentração nos valores iniciais de campaign, né? Mas que o no, ele vai bem mais para frente do que o yes. Então, começa a trazer algumas pulguinhas atrás da nossa orelha, né? E que a gente tem que anotar tudo isso daí e depois confrontar negócios se isso faz sentido ou não. E muitas vezes negócio tem até uma explicação para você sobre isso daqui, tá? Se a gente faz o catplot de age e do y, também dá para ver aqui, ó, igual. Ou seja, eu não consigo diferenciar essas classes aqui. Eu não consigo diferenciar minha variável resposta usando só a idade ou usando só duration. Usando campaign, talvez, né? Talvez dependendo desse corte aqui. Então, se for uma campaign maior que 25, aí grandes chances de ser uma variável resposta negativa, tá? Depois, avançando aqui, pessoal, a gente vai agora para a análise multivariada, tá? Só beber uma água aqui que eu já falei bastante durante meia hora. Na análise multivariada, o que a gente faz? A gente quer entender se existe um relacionamento linear entre duas variáveis em função de uma terceira. Então, aqui eu estou comparando no eixo X age, né, que é idade, no eixo Y, duration, duração, só que eu faço uma diferenciação dos pontos pela minha variável resposta. E aí, imagine só se eu tivesse uma quebra aqui muito boa, né? Se aqui eu tivesse todos desse quadrante superior direito fossem yes e todos para baixo fossem no. Aí eu saberia que idades não importam muito, mas com durations maiores eu teria mais grandes chances aqui de ser uma classe do que outra, né? Se você faz aquela cross tab, ela pode indicar isso também se você fizesse uma cross tab de 3, tá? Mas a multivariada, então, é isso. Eu preciso entender o contexto de 3 variáveis ou mais juntas, né? Então, a gente sempre coloca para a categoria dos pontos a variável resposta, porque a gente quer ver se essas duas variáveis combinadas, elas dão poder preditivo para a variável resposta ou não, tá? Aí a gente tem o artifício também do PCA, que pode ser usado no contexto de análise multivariada, né? Para isso a gente pega o PCA aqui, traz as variáveis sem ser a variável resposta ali, aplica um PCA, né? Faz o fit transform dele e aí depois traz os resultados dos dois componentes principais.
E aí, o que eu consigo tirar daqui? Por exemplo, qual que seria a explicabilidade de cada um desses nossos componentes principais? Então, pensa que eu peguei aquele monte de colunas e reduzi em um vetor, em uma dimensão ou em duas dimensões, né? E aí eu posso trazer o y aqui e ver se existe uma quebra boa ou não por esses dois componentes aqui. A gente repara que nesse caso tá difícil, né? Esses dois componentes não conseguiram separar super bem. Então, esse problema de classificação aqui não dá para criar uma regra aqui muito simples para fazer a quebra desse conjunto de dados aqui, né? Legal. Pessoal, então, eu tenho alguns insights aqui antes do desafio, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, então, aqui, insights, né? Antes do desafio. Vamos lá. Quais são os insights? Você tem que fazer uma EDA partindo de um grau menor de análise, considerando uma única variável por vez, e aí vai passando a considerar. Eu vou até tirar a apresentação aqui e deixar por enquanto assim. Isso. Aí, vamos lá. Que aí eu vou comentando sobre aqueles pontos ali, né? Primeiro é esse. Quais são os insights? Fazer as perguntas para si próprio, né? Entender se está fazendo sentido aquela análise que você está fazendo, tá? Depois, além desse insight aqui, entender o comportamento das features e anotar comportamentos estranhos. Por que anotar? Para você levar para a área de negócio, para confirmar com ela se faz sentido ou não. Depois, gerar conclusões para a área de negócio e também perguntas, né? Então, você leva as perguntas, você também leva insights. Cara, eu descobri que existe uma relação linear entre o campaign ali e o P10. Então, se você demorar muito no P10, a campanha vai dar tal coisa. Você pode levar isso somente com uma análise exploratória de dados. Você não precisa criar um modelo preditivo para entregar resultado, para entregar valor para a área de negócio, né? E, que mais? Consolidar o material no final de forma que conte uma história. Então, você começa contando uma história. Fui analisando o conjunto de dados, encontrando essas anomalias, a hora que eu comecei a buscar na bivariada, isso nem precisa falar com esse termo técnico, né? Eu achei algumas relações super interessantes. Então, existe uma relação entre a variável campaign com a variável duration. Quanto mais a duration sobe, mais a campaign também muda, blá, blá, blá. E você vai colocando todos esses insights que você encontrou na análise exploratória para a área de negócio. Você pode também colocar, né? O 999 faz sentido, por que ele foi feito daquela forma, e entender um pouquinho melhor esse contexto, tá? Agora, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui o desafio, tá? O desafio, ele é algo super interessante aqui, porque eu quero que vocês, dado o que a gente acabou de falar aqui, que vocês se desafiem, tá? Entrar nesse site aqui, então vou deixar um tempo aqui para vocês anotarem no Kaggle, né? Que é basicamente aqui, olha, tem essa Banking Dataset Classification, Predicting if Client will subscribe to a Term Deposit. Beleza. Aí vai ter aqui o New Train, né? Que é o dado mesmo, e vai ter o metadados também. Qual é o seu desafio, tá? Depois que você tá vendo aqui essa live, né? Você vai fazer uma EDA muito bem feita. Então, faz uma EDA explorando ali, primeiro, dado a dado, univariada, tenta tirar insights, escreve aqui as suas conclusões dentro do notebook, coloca os highlights que você encontrou, faz isso para univariada, para bivariada, multivariada, tá? Explora ao máximo aí e deixa as conclusões no final. Coisas que você encontrou, perguntas que você faria, faz o mais detalhado possível. Por quê? Envia esse collab que você construir para contato, e eu quero no collab, tá? Não quero no Jupyter Notebook, vocês conseguem muito bem subir aí no collab. Me manda o link do collab compartilhado de modo que eu consiga acessar para contato@tradingcondados.com até o dia 5.
do 6, tá? Então, dia 5 do 6 é a próxima segunda-feira. Manda até segunda-feira, 23h59. Na terça-feira, eu vou anunciar qual é a melhor EDA que foi construída e essa melhor EDA vai ganhar esse livro aqui, tá? Vou até diminuir o zoom um pouquinho para vocês verem. Esse livro aqui, Python e Mercado Financeiro, do professor Marco Antônio Leonel Caetano. Vocês vão ganhar esse livro aí, eu vou enviar para você, para o ganhador ou ganhadora, da melhor EDA, tá bom? E talvez eu possa te convidar aí também para vir para uma live e explicar aqui como que você construiu toda essa EDA aí. Só tem um ponto importante, se vocês me mandarem uma EDA marromeno, todo mundo me mandar uma EDA mais ou menos, né? Eu não vou considerar que ninguém ganhou e não vou entregar esse livro. Então, faz uma EDA muito bem feita, tá? Entrega uma EDA digna de um cientista, um analista de dados, né, bem empenhado, que quer entender todos os nuances daquela base e quer trazer para negócio depois o máximo de explicação possível, tá bom? E é isso. Espero que você esteja sorte aí nesse desafio. E eu acho que é isso. Vou encerrando aqui hoje essa transmissão. Foi uma transmissão um pouco diferente, não voltada no código para a aula, porque o código você vai fazer em casa e enviar aí para a gente. Então, até a próxima segunda-feira, tá bom? Espero que você tenha gostado desse formato aqui novo e até uma próxima aqui dentro das transmissões da Trading com Dados. Abraços!